3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco, e hoje, o primeiro programa do mês de dezembro, do último mês do ano. Esse mês nós teremos 3 programas, hoje é dia 2, dia 9 e dia 16 de dezembro. Aí no dia 16 será o último programa de 2019, ao vivo, mas praticamente sem programa ao vivo, reprisando os programas, e voltaremos ao vivo no dia 6 de janeiro. Então, já para as pessoas já irem sabendo, e hoje nós temos aqui a presença de Rosana Zolini, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Por favor, mostra ali, o Heitor.
essa pessoa que eu não conheço, não sei quem é, pela primeira vez, Rosana Zolini. E o tema que ela trouxe para hoje é: quem é Jesus para o Espiritismo? Vamos entender o que o Espiritismo fala sobre Jesus, quem é Jesus para nós espíritas. Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Grace, a Zambuja, lá da Casa René Peça, e o tema dela vai ser a parábola do mordomo infiel. Então vamos falar mais, né, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Falar das palestras esta semana, que vão ocorrer aqui na nossa cidade, lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora às 20 horas, vai ser Silvana Ione, que é lá do Ceareiros, vai falar sobre o culto do Evangelho no Lar. Palestra do Centro Espírita Amor e Caridade. Sexta-feira agora, dia 6 às 8 horas, Marta Maria vai falar sobre Joana de Ângeles e o Natal. E no domingo, dia 8, às 10 horas, de 10 às 13 horas, vai acontecer um seminário com a Carmen Silveira. E o tema do seminário é o amor de Deus em rede no cosmos e o planeta Terra. Tá? Essas são as palestras da Amor e Caridade. Na Casa René Peça, daqui a pouco, né, às 8 horas, a Horaci Correia, lá do Lar Espírita Irmão Estevão, nossa querida amiga Horaci, ela vai falar sobre o tema: existe justiça divina na perda de um filho? Então, esse é o tema hoje, às 8 horas, lá na Casa René Peça. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 4, às 8 horas da noite, Jaqueline Azeredo. E o tema dela vai ser Dom de Curar, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 1 e 2. E no dia 8, às 18 horas, que é domingo, Daniel Pavan, lá do Rio de Janeiro, vai falar sobre o Sermão do Monte. Então, são essas as palestras desta semana em Cabo Frio. Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e voltamos já já com a Rosana para falarmos sobre quem é Jesus para o Espiritismo. É rapidinho. (3 de abril de 1923). 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor,
é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então vamos pedir agora que a Rosana faça para a gente uma oração para que a gente possa começar nosso programa sentindo a presença dos amigos espirituais, dos mentores do programa, para que possamos ser intuídos, que possa intuir a Rosana, para que a gente possa fazer um programa que tire o máximo, né, de dúvida das pessoas. E caso você tenha alguma dúvida, nosso telefone DDD 22 999 69 16 32. Bota aí na telinha para mim, por favor. Está aí na telinha. Você pode mandar um zap, mandar uma pergunta que a Rosana vai responder. Tá ok? Então vamos fazer oração junto com a Rosana. Amigo Jesus, irmão mais velho, mestre de nossas almas, amigos espirituais responsáveis por esse programa de divulgação da doutrina espírita, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para falarmos deste Espírito perfeito que habitou entre nós durante um tempo, deixando-nos um legado de luz para orientar nossas almas rumo à perfeição. Agradecemos a toda a equipe espiritual que permitiu esse nosso encontro na noite de hoje. Que a nossa voz possa ser o alto-falante do mundo espiritual, trazendo o máximo de esclarecimento e consolação a todos que nos ouvem. Que assim possa ser, e graças a Deus. Ok, então vamos começar então a conversar, né? Vamos falar sobre Jesus, né? É muita responsabilidade, né, Rosana? Falar sobre muita Jesus. Responsabilidade. Mas Jesus é, com certeza, né, o nosso caminho. E para que a gente possa começar a entender, né, Jesus na visão da doutrina espírita, isso é bom, né, é importante a gente falar, para nós espíritas, né, nós vamos entender, compreender aqui o que a doutrina fala sobre Jesus. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Rosana, é: Jesus, ele pode ser considerado um profeta? Então, no Livro dos Espíritos, questão 624,
Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual é o caráter do verdadeiro profeta. E eles respondem que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e que nós podemos reconhecê-lo por suas palavras e por seus atos. E seria impossível que Deus se servisse da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, nesse sentido, Jesus é um profeta. Então, repete, por favor, o que fala a resposta aí? Que o verdadeiro profeta é um homem de bem. É um homem de bem. É aquele que é inspirado por Deus. É aquele que traz as leis de Deus pelos seus atos, muito mais do que por suas palavras. Isso. E Jesus, o que mais ele fez, né? Foi exemplificar, né? Exatamente. Então, porque falar palavras de bem, qualquer um de nós pode falar. Mas vivenciar o bem que essas palavras representam, não é para qualquer um de nós. É difícil, né? É mais difícil. É muito difícil para todos nós. Para né? todos nós. É verdade. Mas nós estamos a caminho, não é? É verdade. Nós estamos a caminho. Então, fala para a gente, então, aí. Existe na doutrina espírita alguma revelação a esse respeito? Sim, é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos benfeitores: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Por que ele usa o verbo nesse tempo, tem oferecido, ao invés de falar qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade? É porque ao longo do tempo, ao longo desses 2019 anos, Deus tem oferecido Jesus como modelo e guia para a gente. Porque nós ainda não conseguimos compreender todos os ensinamentos que ele deixou e menos ainda vivenciá-los. Então, Jesus é esse modelo mais perfeito. Ele é o exemplo de perfeição que nós poderemos alcançar enquanto seres vivendo nessa esfera. Quando nós estivermos em condições de vivenciar tudo que Jesus deixou, como palavras e como expressões de vivência mesmo, nós estaremos bem mais próximos de Deus do que estamos hoje em dia. E Allan Kardec ele faz um comentário em cima dessa resposta, que é a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. Então, para o homem, Jesus constitui o modelo de perfeição moral a que nós podemos aspirar. Deus nos deu como o modelo mais perfeito, e a sua doutrina, aquela que ele ensinou, é também a expressão mais pura da lei de Deus, porque sendo ele o mais puro de quantos aqui estiveram, o Espírito de Deus o animava. Então, ele é o Espírito mais puro que esteve entre nós. Ninguém se lhe assemelhou. Quanto aos que, pretendendo instruir os homens na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu porque eles se deixaram dominar por sentimentos demasiadamente terrestres e terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, Jesus é o único que deixou leis para serem seguidas com o sentido da nossa perfeição moral, com o sentido da nossa felicidade futura, no sentido de que aspiremos o máximo de perfeição que nós poderemos alcançar enquanto habitantes do planeta Terra. Sim. Uma dúvida que a gente tem, né? Quando a gente fala assim, quando Jesus disse, né, que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, Sim. O que ele quis dizer com isso? É porque ele nos vê como seres em perfeição.
Ele disse que nós éramos deuses também. É claro que, por mais perfeição que a gente atinja, nós nunca chegaremos a ser deuses, porque Deus é único. Mas nós estaremos mais próximos de Deus na medida em que nós desenvolvermos todos os atributos com os quais nós fomos criados. Nós fomos criados com o DNA de Deus. Então, esse DNA está dentro de nós como semente. E essa semente, ela vai desabrochar ao longo das inúmeras vivências, ao longo das inúmeras encarnações, essa semente vai desabrochar. E quando ela estiver desabrochada em plenitude, nós seremos capazes de fazer tudo o que ele fazia, que é considerado por muitos que não entendem a mensagem de Jesus em espírito e verdade, que ele fazia coisas miraculosas, que ele fazia coisas que eram contrárias às leis naturais. Mas enquanto nós formos sendo instruídos pela experiência, pelo estudo, pelas vivências, pelas várias encarnações, nós iremos desabrochando essa semente, esse DNA, então nós seremos tão capazes quanto Jesus de fazer tudo o que ele fazia. E ele disse, e muito mais. Por que muito mais? Porque ele não demonstrou todas as potencialidades que ele tinha. Nós não seríamos capazes de compreender se ele se deixasse ver tal como ele era em sua plenitude. Então, quer dizer que nós fazer o que ele fez aqui na Terra seria de forma relativa, né? Não fazer o que ele fez. No caso, até poderia ser, né? Mas em relação a Deus, jamais seremos perfeitos igual a Deus. Não, em relação a... nós teremos uma perfeição relativa. Como Deus, nunca seremos, porque só ele podia dizer, eu e o Pai somos um. Ele não quis dizer, eu também sou Deus. Ele não quis dizer, eu estou assim, eu sou igualzinho a Deus. Então, existe Deus e eu. Então, eu sou Deus número 2. Não. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele quis dizer, eu estou completamente integrado nas leis de Deus. Eu respiro Deus por todos os poros. Eu estou completamente integrado no pensamento de Deus, nas leis de Deus. Então, eu não faço nada que esteja fora da lei de Deus. Ah, isso aí. Agora sim. Então, continuando aqui o nosso entendimento sobre Jesus. Então, como é que esse Jesus que o Espiritismo apresenta, né? Começa a falar aí para a gente, o que o Espiritismo fala sobre Jesus? Então, existem muitos companheiros nossos de outros entendimentos religiosos que Jesus veio para nos salvar. Ele é o Salvador da humanidade. O Espiritismo entende isso um pouco diferente. A gente não entende que ele veio para nos salvar. Até porque, se ele tivesse vindo nos salvar, ele viria nos salvar de quê? É uma pergunta que cabe fazer, né? De que ele veio nos salvar? Ele veio nos salvar do inferno? Bom, a gente já sabe que o inferno, como local geográfico, não existe. O inferno seria, digamos assim, um espaço que temporariamente pode ser até geográfico, onde se encontram espíritos ou consciências culpadas. E a gente não precisa desencarnar para estar no inferno. Quando a gente comete algum ato, algum equívoco, que está em desacordo com a lei de Deus que está dentro de nós, porque a lei de Deus está em nossa consciência, e que a gente se arrepende, e que aquele erro, aquele equívoco começa a nos perturbar, que a gente não tem paz de espírito, que a gente gostaria de voltar atrás para consertar, quando a gente está nesse estado, a gente está no inferno. Por outro lado, quando a gente está de bem com a vida, quando a gente está de bem com as pessoas, quando a gente cumpre as leis da terra,
as leis dos homens, as leis de Deus. Quando a gente pode colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, sabendo que fizemos tudo o que podíamos fazer, que estava ao nosso alcance, para sermos melhores do que fomos no dia anterior, aí a gente está no céu. Então, quando as pessoas dizem que Jesus veio para nos salvar, seria salvar da morte? Mas o que é a morte? Na verdade, não existe morte, existe a desencarnação, que é a morte do corpo físico-biológico. Mas nós, enquanto espíritos imortais, nós nunca morreremos. Nós fomos criados simples e ignorantes para seguirmos um caminho, uma trilha que vai nos levar a uma perfeição relativa. Então, morrer, no sentido espiritual, nós nunca morreremos. Então, Jesus não veio nem para nos salvar da morte, porque a gente não vai morrer, e Jesus também não veio para nos salvar do inferno. Mas existem alguns textos, principalmente oriundos das cartas de Paulo, principalmente em Romanos, eu anotei, Romanos, capítulo 5, versículo 9, Tessalonicense, capítulo 5, versículo 9, em que Paulo dizia que nós seremos salvos da ira de Deus. Aí cabe a gente perguntar, o que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E Kardec, querendo entender mais as características de Deus, ele é a inteligência suprema? Sim, mas existem alguns atributos, Deus teria algumas características, e os espíritos dizem que sim. Kardec pergunta na questão número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguns de seus atributos, de algumas de suas perfeições, e aí os espíritos dizem, de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Pode entrevê-las pelo pensamento. Então, algumas dessas características de Deus são que ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, ele é imaterial, é único, ele é onipotente e ele é soberanamente justo e bom. Esses são alguns dos atributos que nós podemos compreender do nosso ponto de vista um pouco acanhado. É como ele diz na questão 12. À medida que a gente for evoluindo, que a nossa compreensão for se ampliando, e ela vai se ampliando não só pelo estudo, mas sim, principalmente pela prática da lei de Deus, nós vamos conseguindo compreender melhor esses atributos de Deus. Então, se Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, ele não fica mudando de humor, como a gente. É verdade. Então, se ele é soberanamente justo e bom, ele será sempre soberanamente justo e bom. Ou seja, ele não abre mão dos seus atributos, porque ele é Deus. A providência divina, ela não desce, por assim dizer, da sua máxima perfeição para errar conosco. Sentir ira é um atributo do ser humano. É verdade. Não é isso? Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Se ele é soberanamente justo e bom, e se ele é perfeito, sentir ira, sentir raiva, sentir ódio, isso é uma imperfeição. Mas Deus é soberanamente perfeito. Então, ele não desce, ele não abre mão dos seus atributos para ficar se imiscuindo nas nossas vidas e catalogando os nossos possíveis equívocos para sentir ira. Uma outra coisa, digamos que ele, então, não fosse esse soberanamente justo, bom e perfeito, e ele sentisse ira, então ele já não seria Deus, ele seria um conosco. Ele seria tão imperfeito quanto nós. Então, nós teríamos que buscar um outro Deus, porque aí essas características não se encaixariam nesse Deus que Jesus nos apresenta. Jesus nos apresentou Deus como puro amor. Quem tem puro amor, mas é puro,
não é o amor humano. Não sente raiva, não sente ódio, não sente ira, não se vinga e não pune. Então, Deus não sente ira de nós. Mais à frente, ainda remetendo-nos a Paulo, ele diz que o nosso pecado nos separou de Deus e a consequência do pecado é a morte. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Realmente, todo pecado, e a gente entende pecado como equívoco. Equívoco que nós cometemos por não conhecermos a lei de Deus na sua integralidade e muito menos por não nos atermos às consequências desse equívoco. Então, ninguém erra de propósito, assim, de caso pensado, conhecendo nos íntimos detalhes a consequência do erro. Tanto assim é verdade que quando Jesus estava na cruz, ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o haviam condenado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, eles não tinham consciência das consequências com as quais eles teriam que arcar em inúmeras existências futuras para quitarem-se com a sua consciência. Então, quando nós nos equivocamos, nós estamos separados de Deus. Não é Deus que se separa de nós. Nós é que nos separamos dele. Nós, assim, abrimos mão de estarmos na glória de Deus, por assim dizer, para estarmos envolvidos com as energias mais grosseiras, mais densas, oriundas desse equívoco. Então, nesse sentido, é que quando nós erramos, nós estamos apartados de Deus. Mas isso é temporária. E a salvação bíblica se refere à libertação da consequência do pecado e envolve, portanto, a remoção do pecado. Ora, Deus é soberanamente justo e bom. Se ele assim o é, porque ele é Deus, ele não pode, não é que ele não possa, mas qual é o sentido de um ser soberanamente justo e bom passar uma borracha nos nossos erros? Porque se nós temos o livre-arbítrio para errar, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente se equivoque por não sabermos das consequências desse equívoco, mesmo assim, a responsabilidade pelo equívoco é sempre nossa. Porque ao nos criar, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, nós fazemos as escolhas que nós quisermos. Tanto é que Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer do meu livre-arbítrio o que eu quiser. É verdade. Porém, cada ação minha tem uma consequência. E Jesus falou isso também. E Jesus falou isso a cada um segundo suas obras. Ele não disse, você pode semear uma obra tal, e eu vim para salvar, e eu vou passar uma borracha, basta acreditar em mim, que está tudo beleza. Não, ele não disse em nenhum momento disso. Que a semeadura era livre. Ele disse que a semeadura era livre, mas que a colheita é obrigatória. Então, Deus, a suprema bondade, a suprema justiça, a suprema misericórdia, ele não vai passar uma borracha nos nossos erros. E ele não mandou Jesus para passar uma borracha nos nossos erros. Jesus não morreu na cruz para nos livrar das consequências dos nossos próprios erros. É verdade. Jesus vem para a terra como um carteiro. Jesus não veio para a terra como um amuleto. O que é um amuleto? Um pezinho de coelho, uma cruz. O que se carregava antigamente? Alguma coisa, um amuleto. Antigamente se carregava alguma coisa de... Eu esqueço o nome, não sei. É um amuleto mesmo, é um amuleto. Alguma coisa para nos proteger, digamos assim. Então, muita gente encara Jesus como um amuleto. Tipo assim,
eu sou cristã, eu aceito Jesus, então ele é o meu amuleto. Nada vai acontecer comigo. Nenhum mal, nenhuma perda, nenhuma decepção, nenhuma desilusão. Mas Jesus não é um amuleto. E nós vamos passar na terra por muitas tribulações. Aliás, Jesus nos preveniu. Quando ele disse, na terra tereis aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em momento nenhum ele disse, olha, na terra tem muitas aflições, mas eu vim para ser o amuleto de vocês e vocês não vão passar por aflição nenhuma. Ele, o Espírito, que tinha conexão direta com Deus, o médium de Deus, o Espírito mais perfeito, que pisou aqui na terra, que não tinha nenhum equívoco a sanar, que não tinha nenhuma colheita a fazer em torno da má semeadura. Ele passou por atribulações, por que nós, seres humanos, não passaríamos? É verdade. Qual o objetivo da gente não passar por atribulação nenhuma? Aliás, são as atribulações, são as dificuldades que nos fazem crescer. Benditas as dificuldades, benditas as atribulações, benditas as dores, porque é precisamente quando a gente passa por essas dificuldades, atribulações, dores, é que a gente se volta mais para Deus. Então, Jesus veio nos mostrar um caminho que vai nos levar até Deus. Mas esse caminho, quem tem que traçar somos nós. É verdade. Ele não veio para traçar o caminho para a gente. E nem por isso as pessoas deixam de sofrer, né? As pessoas não deixam de sofrer. Senão ninguém sofreria no planeta Então Terra. vamos pensar. Felizes. Então se Jesus tivesse vindo para nos salvar das atribulações, para salvar a humanidade, pensa bem, a missão dele estaria falhada. Ele teria falhado na missão. Sim. Porque ele deixou o evangelho dele há 2019 anos, mas o mundo continua errando, se equivocando, não é isso? Continuam muitas dores, muito egoísmo, miséria, muito violência, orgulho, muita miséria, guerras. muita violência, muita guerra, muita morte, muito crime. Então, Jesus falhou na missão dele? Não, Jesus não falhou na missão. Ele veio mostrar o caminho, ele veio mostrar como é que se faz. E ele dizia, se nós seguirmos por esse caminho, nós vamos também chegar lá, não é isso? É verdade. E aí, continuando com Paulo, ele diz lá em Timóteo e Tito, Timóteo capítulo 1, versículo 9, e Tito, capítulo 3, versículo 5. Só Deus pode remover o pecado e nos livrar da penalidade do pecado. Deus não vai remover o pecado. Quem tem que remover o pecado em nós, somos nós. É verdade. Quem vai nos livrar do nosso orgulho, da nossa prepotência, Vaidade, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa raiva, do nosso desamor? Quem vai fazer isso? Nós, pelo nosso próprio esforço, de nos melhorarmos no dia a dia, entendendo os ensinamentos de Jesus, procurando seguir o caminho que ele deixou, que estão contidos nas leis de Deus. E aí nós vamos paulatinamente, mas é muito paulatinamente mesmo. É, bem devagar. Nos livrando dessas energias que nos levam a consequências. Consequências essas que nós temos que arcar durante muitas e muitas encarnações. Não é isso? É verdade. Porque senão não teria sentido a vinda de Jesus aqui. Ele veio aqui para quê? Porque senão, se nós continuamos do mesmo jeito, egoístas, fazendo mal, fazendo guerras, sendo orgulhosos, prepotentes, guerras, crimes, né? Esse momento que nós estamos vivendo atualmente. Crimes bárbaros que acontecem na humanidade. Se ele veio nos salvar, a gente não ia para estar passando por isso. Exatamente. Já deveríamos estar num paraíso já. A Terra já devia ser um paraíso. E aí, continuando aqui, em Romanos, diz aqui que a Bíblia é clara
e que a salvação é um gracioso dom de Deus que não merecemos e é disponível apenas através da fé em Jesus Cristo. Aí a gente também tem que pensar um pouquinho que a salvação é um gracioso dom de Deus. Voltando, mas salvar do quê? Salvar das consequências dos nossos erros? Nós não vamos ser salvos nesse sentido. E que ela é disponível apenas através da fé em Jesus Cristo. Aí a gente pensa também, o que é fé? Fé é crença? Porque se fé é crença, é uma coisa muito superficial. Porque eu posso dizer, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que Ele é o Salvador, eu acredito que Ele veio para nos livrar dos nossos pecados, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Errando do mesmo jeito. Eu continuo errando do mesmo jeito, eu continuo enganando, eu continuo tendo os maus pensamentos, maus sentimentos, as más condutas, mas eu digo que eu creio em Jesus. E que aí, lá no momento final, quando eu pressentir que eu estou desencarnando, eu estou com uma doença grave, ou eu estou num leito de hospital, que eu sei que a morte do corpo físico está próxima, então eu posso dizer, não, eu creio em Jesus e Ele vai me salvar. Eu não vou morrer. O corpo vai morrer. O espírito não morre nunca. Mas, daí dizer que, pelo fato de você dizer, da boca para fora, que você crê em Jesus Cristo, você não vai sofrer as consequências no mundo espiritual das suas atitudes no mundo físico, vai uma longa distância. A gente sempre haverá de responder por aquilo que nós fizemos. Nós respondemos aqui mesmo. A gente responde aqui na lei. A gente sofre aqui na Terra, não sofre? Nós não sofremos sempre? Não, aqui na Terra, quando a gente erra, a gente não sofre as consequências? Então Deus é pior? A lei de Deus é pior que a justiça humana? Como é que é? É verdade. A gente fala assim, quando a pessoa erra, por exemplo, é pego cometendo um roubo. Um delito, qualquer delito. Vamos botar o exemplo do roubo. Ele é preso em flagrante. Ele é preso, ele é levado, ele vai responder um processo e ele é condenado por aquele erro. Isso é a justiça humana. E qual é o objetivo dele ir para a prisão? É para que ele possa se regenerar, se recuperar e voltar para a sociedade. Para a sociedade. O homem pensa assim. Deus não pensa assim? Nós somos melhores que Deus? Deus não quer que você se recupere? Deus quer que você sofra eternamente? É isso? Pois é, então essa também é uma questão, não é? Muitos companheiros nossos de outras crenças dizem que Deus pune. Mas Ele não é soberanamente justo e bom? Um ser soberanamente justo e bom pune? Então Ele não é soberanamente justo e bom. Ah, mas e quando a gente sofre? Consequência dos nossos erros. É sempre a consequência, a lei de causa e efeito, sementeira e colheita. Então, Deus nos manda para o inferno, mas Ele é soberanamente justo e bom? Quando nós temos nossos filhos aqui na terra, os nossos filhos cometem um delito, a justiça humana os pega, a justiça humana os julga, os condena e bota na prisão. Nós, pais e mães humanos, cheios de erro, nós ficamos felizes com o nosso filho na prisão? De jeito nenhum. Nós desejamos que o nosso filho fique lá eternamente? Não. Nós somos imperfeitos. Então Deus é pior que a gente? É verdade. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. É uma lógica irretorquível. Por isso que a fé, a nossa fé, é uma fé raciocinada, baseada na lógica. A gente não crê porque nos disseram que é assim. A gente não crê porque está escrito. A gente não crê porque A, B ou C ou D falou e a gente tem que acreditar. Mas alguns companheiros de outras crenças religiosas poderiam dizer, mas está escrito na palavra. Quando eles falam assim, está escrito na palavra, eles querem dizer, está escrito na Bíblia, que alguns companheiros consideram que a Bíblia é a palavra de Deus. Não.
A Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos por homens em outros tempos, e esses homens, eles tinham conhecimentos, tinham entendimentos diferentes daquilo que a gente entende hoje. E a Bíblia, os livros sagrados, à medida que eles foram sendo traduzidos para os diversos idiomas, algumas passagens elas foram adulteradas. Elas foram muito adulteradas. Muito mal traduzidas. Algumas dessas traduções visavam interesses do tradutor. Quem fala muito bem a respeito disso é o nosso companheiro Severino Celestino, que escreveu um livro que fala dos equívocos das traduções bíblicas. Analisando as traduções bíblicas. Haroldo também, né? O Haroldo também, ele traduziu o Novo Testamento direto do grego e do hebraico. Então, algumas passagens da Bíblia depende também da edição. É de qual edição? Porque cada edição é diferente uma da outra. Então, algumas passagens que estão em algumas traduções ou estão em algumas edições, não estão em outras edições. E é por isso, então, que a fé do espírita é uma fé raciocinada. Todas essas questões que eu estou levantando com vocês é para que a gente raciocine na lógica da lei de Deus, para ver se faz sentido, né? E aí, a pergunta é, como recebemos a salvação? Nós somos salvos pela fé? Não. Nós temos que escutar o Evangelho e nós temos que seguir o Evangelho. Porque lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, está escrito: então precisamos acreditar e confiar completamente no Senhor Jesus. Mas lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, está escrito que acreditar em Jesus, que acreditar no Evangelho, envolve arrependimento, envolve mudança de mentalidade, envolve mudança de atitude. Isso é estar em acordo com a lei de Deus. Então, se você se diz um cristão, mas tem sempre as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, e carrega Jesus como um amuleto, achando que ele vai passar uma borracha nos seus erros, nos seus equívocos, e vai te guindar à condição do paraíso, você, meu amigo, minha amiga, estão muito equivocados. Então, vamos raciocinar um pouco mais. Se basta acreditar em Jesus para ser salvo, não precisa mudar nenhuma atitude, não precisa se arrepender, não precisa mudar a mentalidade. E aqueles que se dizem ateus, ou seja, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam nos santos, mas têm atitudes coerentes com a lei de Deus. São bondosos, são amorosos, pensam no próximo, visam o bem, andam segundo a lei dos homens, andam segundo a lei de Deus. Quem tem mais valor aos olhos de Deus? Aquele que confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, mas que com as suas atitudes nega essa confissão? Ou aquele que diz que não acredita, mas tem uma atitude mais consentânea com a lei de Deus? Quem é mais justo para Deus? Quem fala da boca para fora ou quem tem atitude? É verdade. E como é que ficaria, então, os outros povos que não são cristãos? Tem isso também. Isso bom. Boa lembrança, boa lembrança. Então, se Jesus veio para nos salvar, se Jesus veio para nos redimir, ora, nem 1/3 da humanidade é cristã. É verdade. Nem 1/3. O maior contingente de religiosos
no planeta Terra atualmente são de muçulmanos. Os muçulmanos consideram Alá como o espírito maior. Então, Deus para eles é Alá. Jesus é considerado por alguns ramos como um profeta. Nada mais do que isso. Ele não é salvador. E com os budistas? Tantas religiões. Tantas religiões tem no planeta Terra que não tem Jesus como guia e modelo. Então, esse povo todo não vai ser salvo? Como é que fica isso? É verdade. Então, Jesus veio para uma parcela da humanidade? E a outra parcela da humanidade? Não somos todos filhos de Deus? Não somos todos irmãos de Jesus Cristo? Porque Jesus é o espírito mais perfeito que veio na Terra. E Jesus não nasceu perfeito. Ele percorreu, como todos nós percorremos, um longo trajeto, através de muitas e muitas e muitas encarnações, muitos milênios, em vários orbes, para que ele pudesse atingir essa plenitude que o torna um espírito crístico, que Cristo é uma condição espiritual. Então, a cristandade, ou o espírito crístico, é de um espírito que atingiu a perfeição máxima a que nós podemos nos referir. Então, se Jesus veio para salvar, e o resto da humanidade, como é que fica? É verdade, pois é, isso aqui, né? A gente tem que entender, se tudo que está aqui nesse planeta, não, vamos mais ainda, no universo, tudo foi criado por Deus. Então, todos esses povos, todas essas religiões, aqueles que não têm religiões, não são também todos eles filhos de Deus? Então, aí Deus já estaria sendo incoerente, né? Quer dizer, Deus só salva alguns dos seus filhos, os outros não? Se todos nós somos filhos de Deus? Então, quer dizer, não é por aí, né, gente? Alguns companheiros nossos dizem que Deus mandou seu filho único, Jesus. Jesus não é o filho único de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu também. Renata é filho de Deus. Todos nós, de todo o universo. Não é só do planeta Terra. Porque Jesus também falou que há muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, todos os planetas de todo o universo, de todas as galáxias do universo, são habitados por espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, desses trilhões de galáxias que tem em todo esse universo, que vive em constante crescimento, todos somos filhos de Deus. Então, Jesus é, na Terra, para nós terrenos, o espírito mais puro. É o espírito crístico. Mas, além de Jesus, existem espíritos ainda mais perfeitos. Mas essa é uma questão para uma outra reflexão, um outro programa. Mais à frente, Jesus nos diz, lá em João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O que é salvar-se-á? Salvar-se-á é se salvar do inferno? É se salvar da morte? Não. Vai salvar-se a si mesmo. Porque, na verdade, cada um se salva a si mesmo. Pelo seu esforço, Sim. Pelo seu aprimoramento, pelo seu melhoramento, a gente vai se salvar do quê? A gente vai se salvar de futuras atribulações. A gente vai se salvar de futuros sofrimentos. A gente vai se salvar de futuras dores. Vamos nos salvar de futuros resgates. Então, a gente entende a salvação desta maneira. Não é, Renato? É isso aí, com certeza. A gente tem que ter sempre um esforço, né? Se não tiver esforço, para que a gente possa melhorar, crescer, se salvar, mas salvar graças a nós. Porque é assim no dia a dia, gente. Vamos pensar que nós, quando nascemos, nós somos criados pelos nossos pais, nós começamos a estudar, nós temos que criar todo um caminho de estudo, fazermos o jardim de infância, primeira série, segunda série, fazer
ginásio, que na minha época era ginásio, não sei nem como é que é também agora. Não sei como é que chama, não. Na Depois época, fazia o científico. Também não sei como é que fazer chama. uma faculdade, depois que fazer a faculdade, se aprimorar, fazer vários cursos. Pós-graduação, doutorado. Não é assim? Para a gente conseguir ter alguma coisa, ser alguma coisa, ter uma profissão, não tem que ter um esforço. E por que seria diferente? Para que a gente possa conseguir crescer, evoluir, sermos melhores. É com esforço, com luta, com trabalho. Não tem outro meio. Mas uma coisa, só para a gente fechar aqui, então Jesus ele não veio nem julgar e nem condenar a gente. Não, ele não veio julgar nem condenar. Nada disso. Não. Ele veio nos orientar. Ele veio fazer o seguinte, ele disse que ele era, ele disse lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que ele quer dizer com isso? Ele veio vivenciar as leis de Deus, ele veio cumprir as leis de Deus em espírito e em verdade. Ele veio nos mostrar o verdadeiro sentido das leis de Deus para a nossa felicidade futura. Mas, mais do que falar dessa lei de Deus, ele exemplificou a lei de Deus. E tanto é que ele resumiu toda a lei, todos os profetas, tudo que havia sido dito antes, aqueles 10 mandamentos, tudo que foi dito antes dele, ele resumiu em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente for capaz, quando a gente for capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, como o Criador, como a inteligência suprema, como a causa primária de todas as coisas. Quando a gente for capaz de amar ao próximo como a nós mesmos, quando a gente estiver nesse patamar, nós seremos completamente felizes. Nós estaremos vivendo de acordo com a lei de Deus. E Jesus, ele veio nos mostrar, pelo exemplo, que deveres nós temos para com Deus, para com o próximo, para com a sua doutrina. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre para o bem, para a perfeição, para a plenitude, para a felicidade, para a paz de consciência, para a paz entre os homens. Isso. Ele quer que a gente evolua pelos exemplos que ele deixou, a gente evolua em conhecimento e em moralidade. Ele tem por missão, ele teve e tem por missão, transmitir as leis de Deus para nós na sua maior pureza. Então, é só a sua doutrina que pode exprimir esse pensamento na integralidade. Todos que vieram antes dele nos deram alguns conhecimentos da lei de Deus. Todos os profetas, todos que vieram antes falaram de Deus. Mas eram homens sujeitos a equívocos. Todos os grandes profetas foram homens do seu tempo. E como homens do seu tempo, cometeram erros, cometeram equívocos e deturparam a lei de Deus. Não por maldade, mas muitas vezes em função do seu próprio proveito. Então, deturparam em função também dos seus próprios interesses, ou deturparam a lei de Deus, que vem pura, ela vem sempre pura, para os profetas ou os missionários. Deturparam por não entenderem exatamente em espírito e verdade. Então, a par das verdades que eles trouxeram, a par das leis que eles divulgaram, muitas vezes as suas atitudes entravam em contradição com as próprias leis. Então, quando Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele, como sendo o espírito mais puro, ele não saiu fora do caminho. Verdade. Em momento nenhum. Em momento nenhum, ele
tomou um atalho. Em momento nenhum, ele viu os seus interesses. Em momento nenhum, ele misturou a verdade com a mentira. Ele não misturou os equívocos com a coisa certa. Verdade. Ele não falava uma coisa e agia de outra maneira. Não. Ele era a lei de Deus personificada nele mesmo. É verdade, com certeza. Isso? Com certeza. Tanto é que ele dividiu a humanidade em antes e depois dele. Então, ele foi o maior profeta, ele é o médico das nossas almas. Por quê? A gente considera assim. Porque na medida em que a gente vivenciar os ensinamentos que ele deixou, nós vamos estar curados da nossa cegueira espiritual. É verdade. Nós vamos estar curados, nós vamos estar salvos, digamos assim, da nossa maldade. Que a gente ainda carrega muita maldade dentro da gente, não é isso? É verdade. Rosana, nós vamos só passar um apoio cultural rapidinho, só para tomar uma aguinha aqui e voltamos já já, tá, gente? É rapidinho. Três de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram, assim, a primeira reunião espírita. Estava, então, fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim.
Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então, Rosana, fale um pouquinho mais então, sobre o caráter de Jesus, né? Alguma coisa que você queira complementar para a gente aí? Então, quando ele diz que, continuando aquela reflexão de que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, é que Jesus, ele tem por missão encaminhar a humanidade através do legado que ele deixou, encaminhá-la ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Ou seja, passados 2000 anos, nós hoje temos condições de entender a mensagem de Jesus com muito mais clareza, com raciocínio mais lógico. E também ele tem por missão nos transmitir essa mensagem de Deus em toda a sua pureza, sem nenhuma inserção, sem nenhum equívoco, sem nenhuma ilusão. Tanto é que ele diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que isso quer dizer? Tudo que foi colocado junto com a mensagem cristã e que, na verdade, não transmite a verdade dessa mensagem, com o tempo ela vai ser destruída, porque não faz mais sentido. É por isso, então, que hoje o Espiritismo, ele não muda o caráter daquilo que Jesus trouxe, mas ele vem nos explicar, pela lógica, pelo bom senso, que essa mensagem que ele deixou é realmente o único caminho para que nós sejamos felizes. Não tem um outro jeito da gente ser feliz. A gente só o será quando nós vivermos isso aí. Porque essa mensagem que ele deixou são os fundamentos da verdade, do amor. Sua palavra era mansa, era generosa, ela reunia todos os infortunados, todos os infelizes. Ele combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo. Ele renovou a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Então, o Velho Testamento é um alicerce da revelação divina. Mas o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Ou seja, foi necessário que viesse o alicerce, mas Jesus deixou o edifício pronto, não é isso? Então, a mensagem de Jesus, ela não deve mais ser só uma exposição teórica. Ela está aí para que a gente vivencie a cada dia, desdobrando essas vivências, esses exemplos que ele deixou e interiorizando essas mensagens que ele deixou, através do esforço diário, não é isso? Então, Jesus desceu das alturas, porque ele é um espírito crístico. Na verdade, ele não precisaria ter descido. Ele poderia ter mandado qualquer outro profeta. Ele poderia ter mandado qualquer outro representante. Mas antes ele já havia mandado muitos representantes. Todos eles muito superiores à maioria de nós, mas ainda sujeitos a erros. E aí ele decidiu por si próprio, ele como espírito puro, já vivenciando integralmente as leis de Deus, ele veio nos exemplificar aquelas leis. Certo. Então, ele é o maior espírito
que já pisou no planeta. Ele veio nos demonstrar a sublimidade do amor, a sublimidade da luz, a sublimidade da bondade, da humildade, da pacificação, da gentileza, não é isso? Do interesse pelo outro. Ele veio nos mostrar a fraternidade, não é isso? Com certeza. Ou seja, o verdadeiro cristão não é aquele que diz, eu sou cristão. Esse não é o cristão. Porque é muito fácil falar, eu sou cristão. Não é isso? Nós, espíritas, também somos cristãos. Nós, aqui do Ocidente, somos cristãos. Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Mas a gente é cristão de verdade? Ou a gente só é cristão da boca para fora? Isso? Esse que é o problema. Então, para que a gente seja cristão de verdade, a gente precisa edificar, construir as virtudes divinas exemplificadas por Jesus dentro de nós. Então, ser cristão não é andar com um livro dito sagrado debaixo do braço. Ser cristão não é decorar essas passagens bíblicas. Ser cristão não é frequentar um templo. Ser cristão não é usar uma indumentária assim ou assada. Ser cristão não é participar de nenhum culto, não é participar de nenhuma solenidade. Ser cristão é muito mais do que isso. Na verdade, para ser cristão, você não precisa estar com nenhum livro, você não precisa decorar nenhuma passagem, você não precisa frequentar nenhuma igreja, nenhum culto, não precisa usar nenhum tipo de roupa. Ser cristão, você não precisa de nada disso para ser cristão. Você pode estar no deserto, você pode estar num outro país, você pode estar até seguindo uma outra religião, e mesmo assim você pode ser cristão. Porque ser cristão, em última análise, é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com certeza. Isso é ser cristão. Todo o resto não é ser cristão. Tá certo? É verdade, é isso mesmo. Então a gente tem que fazer a nossa parte, sempre, né? Ninguém está aqui, quando a gente fala que nós estamos aqui na Terra, nós não estamos aqui a passeio, nem de férias. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para aprender. Que, como você falou, Deus, ele não pune ninguém. Deus nos dá o quê? Condições da gente aprender, crescer, evoluir. Ele vem nos educar. Né? A palavra certa é nos educar. Mas fala um pouquinho mais, então, o que é a salvação para os espíritas? Nós entendemos que a salvação não é ficar num paraíso. Com um anjinho atrás de nós, tocando harpa 24 horas por toda a eternidade. Isso não é ser salvo. Também, ser salvo não significa ter um bem-estar no mundo espiritual sem termos feito absolutamente nada. Ser salvos, no sentido comum, vai depender da nossa condição moral. E a nossa condição moral, ela não depende de atitudes externas. Ela não depende de palavras, ela não depende de gestos. Ela depende de atitudes íntimas que se revelam no nosso dia a dia, nos nossos atos, nas nossas palavras, no nosso comportamento, na maneira como nós lidamos com o outro. E ser salvos no mundo espiritual significa estarmos num patamar de bem-estar, de bem-aventurança. E essa bem-aventurança vai depender do conjunto de obras que nós tivermos feito aqui na Terra, seguindo a lei de Deus. Ou seja, quando nós formos capazes de vivenciarmos todas as virtudes cristãs que Jesus deixou para nós. Não só exteriormente, mas intimamente também. Então, salvação
segundo o Espírito Emmanuel, não é ganhar o reino dos céus. Não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação do compromisso, é a quitação dos débitos da nossa consciência para com a lei de Deus. Ou seja, quando a nossa consciência não nos julgar, não nos condenar, não nos cobrar de absolutamente nada, e esse dia vai chegar, nós, então, estaremos salvos. Estaremos salvos do quê? Da necessidade de passar pela fieira de encarnações nos vários orbes do universo. Isso é a salvação. E, fora da prática do amor, da caridade de uns para com os outros, nós não seremos salvos das complicações que nós mesmos atraímos para nós, exatamente pelo fato de não vivenciarmos as leis de Deus. Certo? Então, enquanto nós vivenciarmos atitudes incoerentes com essa lei de Deus, por mais que a gente tenha uma crença, por mais que a gente cumpra ritos, por mais que a gente se comporte de A, B ou C maneiras, nós responderemos sempre no mundo espiritual pelas nossas atitudes aqui na Terra. Sempre, né? Sempre. Quer dizer que nós vamos sermos realmente salvos quando nós não tivermos nenhum débito. Nenhum erro. Nenhum erro. Ou seja, nós temos a nossa consciência tranquila. Quando nós somos capazes de viver integralmente tudo aquilo que Jesus deixou. As leis de Deus. Acabou. Aquilo que Jesus falou, que nos ensinou, as leis divinas. Acabou. No dia que a gente vivenciar realmente as leis divinas, nós não sofreremos mais, não teremos mais violência. Não precisaremos encarnar. E o planeta Terra vai ser um planeta bem realmente de regeneração. Como a gente, vai ser um planeta feliz. Feliz. Estamos a caminho dessa regeneração para irmos para um planeta de felicidade, não é isso? Estamos a caminho. E um dia nós vamos ser isso. Algum dia nós seremos espíritos crísticos, como Jesus. Quando ele disse, tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, ele quis dizer, quando vocês forem Cristos, como eu sou. Mas eu trilhei um longo percurso. Não é isso? Então, ou seja, é por isso que nós temos que reencarnar muitas vezes? Nós temos que reencarnar muitas e muitas Porque vezes. numa vida só não tem como Não a tem gente condições. Como é que chegar a gente vai isso, né? Como que a gente vai vencer? E em cada encarnação a gente vence um defeitinho. Só um defeitinho. Não tem como ficar por aí, né? Graças a Deus a gente tem reencarnação. Graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade de a Graças gente a reparar Deus. os nossos erros. Imagina, Graças a Deus. se ele não desse essa possibilidade de a gente reparar nossos erros? Nossa, mãe, o inferno seria o universo. Sim. Pensa bem, Não o teríamos- tamanho do... não o teríamos tamanho paraíso. Não, o tamanho do inferno seria o tamanho do universo. Não é o tamanho da Terra, não. Não é isso? É verdade. Quantos a gente ia poder botar no paraíso? Quantos Deus ia botar no paraíso? Hoje, vamos ver, hoje, na situação que nós estamos aqui no planeta Terra, quem de nós Em sã consciência... merece ir para esse paraíso? Vamos lá, em sã consciência. Vamos ser Quem honestos. de nós não tem erro nenhum? Vamos somos ser puros, honestos conosco mesmo. Vamos somos ser honestos. perfeitos, não fazemos nada de errado, não roubamos, não fazemos fofocas, não falamos mal da vida alheia, não vamos lá temos inveja. não vamos lá para os atos, ciúme. compartilhar coisas erradas, escrever coisas erradas, maltratar as pessoas, não temos preconceitos. Quem de nós pode dizer, eu sou perfeito, eu não tenho nenhum erro, não tenho nenhum pecado? Ninguém. Jesus é o modelo, gente. Ninguém. Né? Jesus é o modelo e guia. Ninguém no planeta Terra Ninguém. pode dizer que é perfeito. Não existe. Só Jesus. Só Jesus. Então, todos nós iremos para o inferno.
Não é verdade? É. Então, nós não teremos paz nunca. E é assim que acontece? Não. É por isso que tem a reencarnação. Para que todos esses erros que nós fazemos, criamos, essas bobagens que nós fazemos aí no dia a dia, que as coisas pequenininhas que a gente acha que não é bobagem, né? Furar uma fila, dar uma desperto, né? Tudo isso não vai fazer com que a gente tenha a nossa mente tranquila, em paz, e dizer assim, poxa vida, eu consegui, eu não erro mais nada, eu não penso mais nada, eu não desejo mal a ninguém, eu sou hoje uma pessoa perfeita, que só quer o bem do próximo. É assim que nós somos? Não. Não somos. Então, a reencarnação veio para isso, para que a gente possa reparar todos esses errinhos, essas fofoquinhas, esses troços bobos e os mais graves, que a gente possa reparar quantas pessoas nós lesamos, quantos inimigos nós conseguimos aí durante a nossa vida, quantas pessoas nós demos rasteira, passamos, aquele colega de emprego, você quer ficar de olho na vaga dele, aí faz uma fofoquinha dele para pegar a vaga dele. Isso aí, para a gente se redimir disso tudo, é só através da reencarnação, para que a gente possa reparar esse erro e cumprir a lei de Deus. Não é isso, Isso. Rosana? Então, para terminar aqui, Emmanuel continua nos dizendo, quando nós fizermos da caridade a nossa lei e da solidariedade nossa norma de conduta, quando nós nos convertermos em agentes do bem na terra, a mesma luz que acendermos nos outros purificará a nossa alma. E Paulo dizia que o amor cobre a multidão dos pecados, ou seja, todo o bem que estendermos ao próximo, cada vez que estendermos o bem ao próximo, nós diminuiremos a multidão dos erros que cometemos no passado e no presente. Só assim estaremos salvos, ou seja, livres de resgates, muitas vezes dolorosos, aflitivos, através da bendita reencarnação. Reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias, até que paguemos até o último ceitil com a lei divina, conforme preconizava Jesus. É por isso que a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. É verdade. Com certeza. Rosana, acabou o tempo. Poxa, Foi tão bom, tão estava gostoso. tão entusiasmada. Tão gostoso. E falamos 1h30 e parece que passou muito rápido, Nossa, né? passou muito rápido. Então, eu gostaria que você, então, se despedisse do nosso público e fechasse o tema de hoje para todos nós. Então, eu espero que o nosso público tenha conseguido acompanhar os meus raciocínios, que teve como objetivo principal não mudar a crença das pessoas, mas fazê-las refletir, ter uma fé raciocinada sobre as leis de Deus e a grandeza dessas leis que foram feitas para a nossa felicidade futura, para a nossa perfeição futura, para que nós sejamos, quando formos perfeitos, como Jesus o é, agentes da lei de Deus, para ajudar as humanidades a progredirem. Eu agradeço perfeitamente a Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a Jesus, aos espíritos amigos que nos congregaram nesta noite, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, de entendermos Deus em sua grandeza e colocarmos Jesus no pedestal que ele merece estar, como o espírito mais perfeito que pisou o planeta Terra, que é o nosso modelo e guia. Obrigado, Rosana, mais uma vez, pelo seu carinho. Esse mês de dezembro, né, já estamos no finalzinho do ano, esses 3 últimos programas do ano de 2019 serão, né, com certeza, já estamos no mês, né, do Natal, né, onde se comemora o nascimento de Jesus.
Então vamos falar muito de Jesus, para que a gente possa entender, né, que Jesus esteve aqui junto conosco para nos ajudar, para poder nos mostrar o caminho com o seu evangelho, que é perfeito. Seria tão fácil, né, se a gente seguisse esse evangelho, todos nós seríamos felizes, mas a gente quer sempre dar aquela desperto, queremos sempre sair do caminho, pegar um atalho, achando que nós podemos burlar as leis de Deus. A gente, em consequência disso, a gente sofre. Mas graças à reencarnação, nós podemos reparar tudo isso. Tudo isso, graças a Deus, graças à sua bondade e misericórdia, que nos dá a chance de nós sairmos desse inferno, que é da nossa consciência, para irmos para o paraíso, que é de uma mente tranquila, em paz, sem erro algum. E semana que vem nós vamos continuar falando sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre as parábolas. E a Grace, lá da Casa René Peça, vai falar para a gente sobre a parábola do mordomo infiel. Vai dizer para a gente, vamos tentar aqui entender o que Jesus quis dizer com essa parábola do mordomo infiel. Qual o ensinamento que Jesus trouxe para a gente falando essa parábola? Tem muitos ensinamentos nessa parábola. E nós vamos aqui bater um papo legal, bacana, com a Grace, aqui na segunda-feira que vem, que será no dia, hoje é dia 2 do dia 9, que é a segunda-feira que vem, tá? Vamos continuar falando de Jesus no meio do seu aniversário, onde nós comemoramos aqui na Terra. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que a gente possa refletir esse mês, que é o mês de dezembro, que é o mês do nascimento de Jesus. É o mês que os Espíritos dizem para a gente que Jesus mais se aproxima da Terra, onde todos nós, os nossos sentimentos, né, ficam aflorados de amor, de entendimento, de ajuda ao próximo, que a gente possa sentir essa presença de Jesus nas nossas vidas e que possamos agir conforme Ele nos ensinou. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.